Olá, amigos que nos acompanham nesses estudos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de reunião. Pedimos, como sempre, a assistência dos bons espíritos para compreender melhor as palavras do Evangelho, tornando mais pacífica e amorosa a nossa convivência. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje, estamos no capítulo 16, onde estudaremos os itens 3, 14 e 15, que tem como títulos Resguardar-se da avareza e desprendimento dos bens terrenos. O item 3 começa dizendo: Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer partilhas? Depois lhes disse: Tende cuidado para guardar-vos da avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Trouxemos um comentário de Kardec. Compreender a lógica da salvação pelo desprendimento dos bens terrenos é o objetivo dessas linhas. Observamos, mapeando os atos de Jesus, quando andou entre nós, que suas afirmações sobre a pobreza e a riqueza não são lineares. Fez-se pobre, mas não miserável. Fez-se humilde, mas não soberbo. Fez-se fraterno, mas não egoísta. Há uma ode à pobreza feita pelo Criador na própria vinda do Cristo. A família cristã inaugura, dentro da sociologia da pobreza, a dinâmica simbólica humana da riqueza moral e espiritual. Os pobres, nesses dizeres do Cristo, representam os do espírito. A continuidade dessa linha divisória entre os bens do mundo e os bens dos céus, os dois senhores, termina na proposição cristã da partilha dos bens e uso comum por aqueles que se dizem crédulos dessa fé em um Deus único. Jesus não pede ao rico que divida seus bens com os pobres. Ele, em sua sabedoria, responde com verdadeira propriedade sobre os bens, esclarecendo que essa posse não significa garantia de vida, esclarecendo ao aprendiz para guardar-se da avareza. Segundo o dicionário, a avareza significa apego excessivo às riquezas, mesquinhez, souvenirs. Já Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz: a avareza é uma das formas mais repugnantes do próprio egoísmo e demonstra a baixeza da alma, que, apossando-se das riquezas comuns, não sabe tirar dela nenhum proveito. O avaro, em sua caça desenfreada ao ouro, empobrece os seus semelhantes, permanecendo ele mesmo mendigo, pois a propriedade ilusória que acumula, sem proveito de ninguém, é ainda uma indigência, uma pobreza tão grande que merece tanta compaixão quanto a do mais necessitado. É digna, a justo título, de reprovação geral. Nenhum sentimento elevado, nenhuma aspiração, daquelas que enobrecem a existência, pode germinar na alma do avaro. A inveja, a cupidez que o atormentam, condenam-no a uma existência penosa, a um futuro ainda mais miserável. Nada, pois, igualará o seu desespero quando do outro lado do túmulo olhar os seus tesouros dispersos. Hamed acrescenta:
A avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou uma falha humana a ser corrigida de modo compulsório, mas precisa naturalmente ser compreendida em sua origem mais profunda. A falta de generosidade, a insensibilidade em relação às necessidades dos outros tem raízes numa defesa psicológica, que se desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o conteúdo emocional e o conteúdo intelectual. A criatura sovina isola-se em si mesma, nada tem importância para ela, a não ser a contenção doentia e generalizada em relação à própria vida interior. E não só em relação aos outros, como se pensa habitualmente. A mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um resfriamento dos sentimentos ou um autodistanciamento do mundo. Com a matriz interior se fundamenta numa necessidade reprimida da pessoa, que não consegue se relacionar com outras, nem mesmo delas se aproximar por permuta de experiências e afetividade, e ela se sente solitária. Assim, compensa-se acumulando bens. Constrói torres e muralhas imensas para se proteger do empobrecimento que ela mesma vivencia inconscientemente. Há muito tempo, a escassez e a inibição da aproximação social afetiva. Cria toda uma atmosfera de autonomia por possuir valiosos objetos exteriores destinados a suprir a sensação de vulnerabilidade que sente ao lidar com as pessoas. Na atualidade, tenta-se resgatar essa sensação do vácuo interior existente na intimidade da alma humana, como uma reivindicação de desejo cada vez maior de possuir bens materiais. A indiferença e a frieza emocional, a apatia e o apego patológico, bem como o distanciamento das privações dos outros, são características marcantes das criaturas que alimentam uma paixão egoística pelos bens materiais. Procuremos, então, viver não como proprietários definitivos de nossas posses, mas apenas como usufrutários delas. A avareza é o produto de uma necessidade que se encontra na intimidade da psique humana. Ela tenta enfeitar ou distrair o conflito com a busca de materiais perecíveis, mas nunca consegue suprir a sensação de carência íntima. Em síntese, o altruísmo é o amor desinteressado, resultado do enriquecimento da vida interior. Enquanto a avareza é filha da pobreza do mundo interior, acarretando uma desumanização e uma obstrução da capacidade de amar. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo A Avareza, faz uma análise da fala de Jesus ao homem que queria que fizesse a partilha dos bens da família. Para inesquecível lição, narrou a parábola do rico insensato, que era dono de terras, que cuidava de ampliar a fortuna até o excesso, e quando já não mais tinha onde armazenar os haveres, propôs-se a dormir e gozar, a desfrutar de todos os bens, até a exaustão, esquecido de que naquela noite o Senhor da vida lhe tomaria a alma. A questão da riqueza assumiu na Boa Nova uma postura relevante, porque verdadeiramente ricos são os não possuidores de coisas e volumes da ambição, mas aqueles que se fizeram pobres de espírito de avareza, de paixões inferiores, de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação,
do amor que se engrandece até a postura da caridade. A missão inteligente do ser humano na Terra é de promover o próprio como progresso geral, e aí reside o fim providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual, mediante a ampliação do pensamento qual se desveste das couraças do mito para realizar obras em favor do crescimento emocional e moral. Através da postura do amor, surge a compreensão como aplicar a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, alterando as paisagens íntimas através da conquista que lhes são apresentadas. A caridade, então, assume novas características, dignificando aquele que necessita, por facultar-lhe, conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio de esforço próprio, que investe no trabalho honrado que lhe é facultado pelo possuidor da riqueza. Essa forma de aplicar a sã virtude da caridade faz que mais se auto-enriqueça o administrador do que apenas amealhando nos cofres da usúria e da avareza, nos quais perde totalmente o significado conforme é atribuído pela sociedade aos bens materiais. Mais importantes, porém, do que esses bens amoedados e acumulados em arcas ou bancos, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência, que sabe administrar a existência corporal, a memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno, os sentimentos do dever defluentes da consciência que atua com as soberanas leis da vida. São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Na pobreza ou na riqueza, o ser adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento no rumo ao infinito, nessa marcha inexorável pela busca de Deus, ampliando a capacidade de servir e de amar. Portanto, de um para outro momento, pode soar-lhe uma voz que lhe dirá: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. E que sentido terá tudo quanto foi ou não armazenado, se não aplicado com elevação e sabedoria? Nas instruções dos Espíritos, temos 2 itens que versam sobre o desprendimento dos bens terrenos. Um de Lacordaire Constantini, em 1863, e outro de São Luís, em Paris, 1860. Allan Kardec comenta: o paradigma do desprendimento dos bens terrenos tem por objetivo convocar a alma à solidariedade. Devemos-nos uns aos outros e é imprescindível criar uma cultura que transmita esses ensinos, modelando estruturas comportamentais que sustentem essa instância de desprendimento, preparando o ser para uma nova relação com a riqueza. Exorta a comunidade espírita a repensar os valores. Lacordaire localiza o vício revestido de virtude, quando aponta que na terra os abastados colorem com a tinta da generosidade o que não passa de prodigalidade em proveito próprio, e de economia e previsão o que não passa de cupidez e avareza. Chama a atenção dos pais e mães que cometem um erro ao pensarem diferente às necessidades dos mais carentes. Se credes que
isto irá aumentar a afeição de vossos filhos por vós, ensinando-os a ser egoístas com os outros, ensinais a ser egoísta convosco mesmos. No lar, a teologia espírita converte o pão da vida em dia a dia. Este é um alerta à família cristã. O desprendimento dos bens terrenos é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhe concede e a utilizá-los em benefício de todos. Ciente de que a posse é transitória e sua utilidade deve estar direcionada à prática do bem, nos fala o livro Roteiro Sistematizado para o Estudo do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bezerra de Menezes comenta no livro Eternas Lições que o tesouro é aquele que distribuis. A criatura desprendida elege os próprios propósitos, acende farol sobre a terra, a treva da mesquinhez. Goteja esperança nos solos do desespero. Sua tarefa principal é servir e servir sempre. O amor, sem desprendimento, é teoria nos lábios desprevenidos. A abundância com o excesso concede adversidade e loucura. Bondade é a voz que fala. Caridade é luz que irradia. Doa com alegria o quanto possas doar na generosidade do gesto. Compreenderás que desprendimento na qualidade de desapego é suprimento de socorro nas mãos de quem conhece as do empréstimo. Dentre as possibilidades de se viver, inclua o desprendimento como elemento opção. E para terminar, trouxemos um trecho do livro Assimilação Evangélica de João Nunes Maia, no capítulo Desprendimento nos diz: ouve-se por toda parte que devemos nos desprender dos bens materiais, que por vezes possuímos. Necessário se faz que compreendamos a que devemos renunciar nos dias atuais. Analisa por dentro e por fora do teu mundo o que deves desprender-te. Se queres um conselho, e se te faz bem esse anunciar, deves primeiro renunciar ao ódio e em seu lugar colocar o amor. A violência, colocando no espaço vazio a compreensão. Ao ciúme, no lugar deixando florescer a confiança. Ao orgulho, colocando no seu ambiente a complacência. Ao egoísmo, e no seu lugar favorecer o desprendimento, a bondade e o perdão. O ouro do mundo não pensa, não sente, não tem entendimento. Ele se move pelo mover-se dos sentimentos. Na verdade, muitos ricos já se encontram nos reinos dos céus. Pensemos no equilíbrio e no bom senso, porque a ignorância levou muitos pobres para as zonas inferiores. Somente o desprendimento dos impulsos maléficos é capaz de nos libertar e nos fazer compreender a verdade. Amemos uns aos outros, que o amor com Cristo nos liberta de todas as mazelas do mundo e tem o poder de acender uma luz inextinguível no centro do coração. As desigualdades das riquezas são para nos ensinar o valor das mesmas nesse transe
aprendemos a cultivar as verdadeiras propriedades no mundo da intimidade. Agora, vamos vibrar pela paz e harmonia do nosso planeta. Vamos vibrar para que as pessoas se conscientizem de que a violência e a carência têm que ser eliminadas no nosso mundo interno, com o desenvolvimento da paz e do amor em nós mesmos. Que não podemos mudar os outros, mas podemos mudar nossas atitudes e nossos sentimentos em relação ao próximo. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, pelos abrigos, pelos locais onde imperam a dor e o egoísmo e a ambição desmedida. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelos centros espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Obrigado aos bons espíritos que nos reuniram aqui hoje para esse estudo. Obrigado a Jesus, que nos mostrou o caminho para chegar ao Criador. Obrigado ao nosso Pai Maior, que tudo providencia para a nossa evolução e felicidade. Obrigado a você que nos acompanha nesse estudo. Clique no positivo, no sininho, faça um comentário, tire sua dúvida. E estaremos de volta na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas. Muita paz.